A Casa Espírita Estudantes do Evangelho apresenta seminário sobre o livro Paulo e Estevão, obra ditada pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEA. Então, mais uma vez, boa noite a todos. A nossa leitura preparatória é do livro Palavras de Vida Eterna, uma mensagem de Emmanuel, no item 39, no auxílio a todos. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda piedade e honestidade. Paulo, 1ª Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Comumente, em nossos recintos de conversação e prece, voltamo-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes no mundo. Apiedamo-nos sem dificuldade dos enfermos e dos desesperados, dos que se afundaram nas águas lodosas da miséria ou que foram vitimados por flagelos públicos. Oramos por eles, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida de nossos recursos. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. São eles os nossos irmãos conduzidos à eminência do poder e da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda espécie, padecendo vicissitudes que muitas vezes se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam. A afeição de pastores dementados, quando se não compenetram dos deveres que eles são próprios, sofrem perturbações aflitivas que se projetam sobre as ovelhas que eles recolhem à atuação, criando calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso que atrasam a evolução e atormentam a vida. Não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-os com a bênção da simpatia e da compaixão, não só para os que se desincumbam zelosamente dos compromissos que lhes selam a rota, mas também para que vivamos com o sadio exemplo deles, na verdadeira caridade uns para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é base de segurança em nosso caminho. E como a gente comentava, no ano de 2026 nós viveremos muitos desafios sociais, políticos, econômicos, que exigirão de nós do conhecimento que nós já trazemos através da doutrina espírita, e como um alerta, essa mensagem aqui deixa mais claro ainda, que nós precisamos manter o equilíbrio, manter a serenidade, para contaminar com boas energias os ambientes que nós vivemos, os ambientes de trabalho, os ambientes familiares, os ambientes de relacionamentos sociais, porque a nossa responsabilidade é muito grande, pois a quem mais foi dado, mais será pedido. Então, que nós tenhamos bastante discernimento para vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. E é com esse desejo, Senhor, que nós elevamos o nosso pensamento, agradecendo por este momento, por esta mensagem, por esse encontro, que é a nossa última apresentação do livro Paulo e Estevão, que nos trouxe um enriquecimento moral, um enriquecimento de conhecimento e de interpretações tão necessárias para o momento que toda a sociedade vive agora. É o da doação integral, é da compreensão integral das nossas motivações e dos nossos compromissos, do nosso papel no mundo em que estamos, nessa encarnação, que podemos considerar ser a nossa melhor encarnação. Então, Senhor, inspira-nos, dirige-nos, orienta-nos para que nós possamos sermos também pequenos discípulos que vão levando a vossa mensagem através dos exemplos, muito mais do que das palavras,
cativando, ensinando, entendendo, tolerando, perdoando nos nossos passos, todos aqueles que se acercarem de nós. Que os nossos amigos espirituais responsáveis por este trabalho possam inspirar a Gabriela, que sempre traz com os seus estudos, com o seu olhar delicado e profundo, um algo a mais nas apresentações, tocando os nossos corações, para que nós estejamos sempre alertas na nossa caminhada. E sempre gratos, Senhor, à vossa bondade, à vossa misericórdia, que nos intercala momentos de grande alegria com momentos de grande provação, ou momentos rotineiros e normais, com dificuldades naturais do caminho, para que nós possamos ter a estrutura necessária para suplantar os momentos de aprendizado que nem sempre são muito fáceis. Que essas boas energias também possam penetrar os nossos lares, o lar de cada um aqui representado por um participante deste grupo. Que cada um dessas casas, lares, desses tetos que abrigam, possa receber dessas bênçãos o encorajamento, a saúde mental e física, o incentivo para a alegria, para o trabalho, enfim, para todas as ocupações naturais da vida de uma criatura encarnada. E sintonizado, Senhor, com o plano maior que nos assiste, sob as bênçãos desses espíritos queridos e com a vossa permissão, nós iniciamos o nosso encontro desta noite, dizendo graças a Deus e a Jesus. Agora nós vamos passar a palavra para a Gabriela, que vai nos trazer as suas interpretações do último capítulo do livro. Gabriela, a palavra é sua, minha querida. Pode dar continuidade aí ao seu estudo. Boa noite a todos, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Paulo e Estevão. E aí nós chegamos ao nosso penúltimo encontro do seminário, né? E o último capítulo do livro intitulado Ao Encontro do Mestre. Esse nome, Ao Encontro do Mestre, já sugere que Paulo irá retornar ao mundo espiritual e que ninguém menos do que Jesus irá recepcionar o seu vaso escolhido. Durante a minha pesquisa e a leitura do livro, eu procurei alguns conteúdos no YouTube e eu encontrei uma palestra em que o Jorge Elahá, que é um palestrante que eu acho bem didático, ele descreve como é feito um vaso, né? O Paulo ser o vaso escolhido. E ele diz que a argila ela é arrancada da lama, é quebrada, colocada de molho e depois ela é misturada, peneirada, amassada, e aí ele fala que bate essa argila, e aí depois coloca na forma que se deseja do vaso, e coloca no sol para secar. E quando a gente acha que ela está ali seca, esturricada, que esse vaso já está pronto, ele ainda é colocado num forno e deixa por queimar, deixa ele ali para queimar por horas, né? E depois ele fica lindo, um vaso lindo, com valores inestimáveis. E aí o Jorge Alahá, ele compara esse processo ao processo que foi de Paulo, né? O Jorge Alahá compara esse processo ao processo de Paulo, né? Que Paulo foi um espírito que ele reencarnou com uma missão igual a todos nós, mas que ele, ao se revestir com o corpo e o esquecimento, ele viveu como um rapaz da sua época. Ele fez o que as pessoas daquela época faziam, né? E isso fez com que ele se perdesse um pouco nessa caminhada. E no livro Renúncia, há uma passagem, né, ali quando a Alcione, bem no início do livro, quando ela vai reencarnar, que fala sobre o fantasma do esquecimento que nos obscurece o espírito ao reencarnarmos. E quando chega o momento de nós executarmos o nosso planejamento, nós revelamos às vezes as mesmas fraquezas ou nós incidimos nas mesmas faltas antigas. Mas Jesus, ele sabia, né, quem era Paulo.
E ele sabia também quem era Pedro, quem era Judas, e ele sabe exatamente quem nós somos, né? O Paulo, ele foi um vaso que precisou ser moldado e ele se encheu dos ensinamentos de Cristo. Ao mesmo tempo, eu acho que Paulo foi um espelho, né? Que ele recebeu toda essa luz divina e ele refletiu e ainda reflete sobre nós. Na semana passada, nós vimos que Paulo de Tarso, ele curou Acácio Domingos, né? Que era uma personalidade de grande influência da política da época. E Acácio ele prometeu que libertaria Paulo através de amigos. E dentre esses amigos, ele foi atrás de Popéia Sabina, que ela era conhecida como a predileta de Nero. E ao ser liberto, Paulo ele sentiu que essa era mais uma chance dele trabalhar em prol da divulgação do evangelho. E ele já tinha um desejo de viajar para a Espanha, né, levando o cristianismo, e ele acredita que esse seria um momento ideal. Quando Paulo ele está prestes a viajar para a Espanha, ele recebe uma carta de Simão Pedro. E Simão ele informava que estava chegando ali para ficar com Paulo. Ele ainda não sabia que Paulo havia sido libertado, né? E ele ficaria um pouco auxiliando Paulo. E essa carta ela trazia novidades tristes, amargas, que sensibilizaram Paulo. E havia um grande amor entre os seguidores de Jesus e uma luta constante entre eles para divulgar o evangelho. Paulo, então, ele resolve organizar tudo para que Pedro seja bem recebido. Aluga uma casa modesta, retira objetos da casa dele, né, da casa de Paulo, e leva ali para que Pedro seja recebido com sua família, que tenha um certo conforto. E os irmãos ali em Cristo, né, humildes, também fazem a mesma coisa, né? Doam alguns objetos, tirando o seu próprio conforto para que Pedro fosse bem recebido ali. E essa doação, vinda de pessoas tão humildes, né, nos remete à parábola do óbolo da viúva. Nos mostra que essa caridade, ela ocorre quando a gente se dispõe a doar aquilo que nos falta, não aquilo que nos sobra, né? Lógico que quando a gente doa bens materiais para quem nada tem, ou um alimento, isso vai afagar, né, o coração dessas pessoas. Mas às vezes o que mais nos falta hoje em dia é o tempo, né? Assim, a gente doar tempo para alguém. E o quanto é importante, às vezes, a gente parar e escutar quem está ao nosso lado com empatia, né? Sem julgamento, o que acontece ali no atendimento fraterno, né? Isso já alivia o peso de tantas pessoas. E quando Pedro chegou ali no porto, ele foi recepcionado por Paulo e por alguns amigos, mas isso tudo sem alarde, porque nesse momento já havia uma perseguição, né, grande aos cristãos. E na narrativa mostra que Paulo vai ali recepcionar Pedro, amparado por Timóteo e Lucas. Aí já nos mostra nessa parte do livro que o Paulo já estava assim, já mais de idade, já tinha a fragilidade do corpo, ele já também havia passado por várias prisões, punições, naufrágio, né? E a escassez de recurso também da alimentação faz a pessoa ficar um pouco mais envelhecida, né? E mesmo assim, nesse momento, já haviam vários desaparecimentos de conselheiros honestos no reinado de Nero, uma situação que ainda hoje a gente vivencia, né? Assim, alguns são calados, né, de uma forma bruta. E mesmo as pessoas mais abonadas, elas eram vítimas de atentados descritos como cruéis. Mas eram os cristãos que sofriam mais, né, de forma mais rude. E todas as dificuldades que aconteciam naquela época, se chovia muito, se perdia uma plantação, se tinha gafanhotos comiam ali tudo, tudo isso era culpa dos cristãos, porque eles não adoravam aqueles deuses, não faziam sacrifícios, desprezavam os deuses dos romanos, né? Então eles eram os culpados por tudo que acontecia ali. Nero, ele iniciou seu reinado em 57 depois de Cristo e era cheio de tirania, de extravagância, perseguições religiosas, execuções sistemáticas que incluíram a sua mãe, que não aceitou o seu casamento com a Popeia, e o seu meio-irmão.
As lendas infames, a fantasia do povo que se satisfazia com as festas do pão e do circo, auxiliou nessas perseguições. E o circo máximo, né, onde os cristãos eram levados, ele foi descrito por Emmanuel no livro Há 2000 anos, que também é uma psicografia de Chico Xavier, e mostra que era um local de luxo, com muitos ornamentos, onde haviam espetáculos de caçadas humanas, né? Então, os mais jovens eram soltos ali para correrem dos leões, e os mais velhos que os leões pegavam rapidamente, então isso não havia graça naquele momento, eram usados como tochas, né? Amarravam eles em postes e incendiavam para iluminar ali aquele espetáculo. E Pedro chegou ali cheio de novidades, né? Dentre elas a morte de Tiago, filho de Zebedeu, as torturas, né, que eram feitas pelo Sinédrio. E a narrativa de Pedro, ela era cheia de otimismo, de coragem, de louvores a Deus, porque eles sabiam que apesar desse sofrimento, né, que eles tinham, eles estavam fazendo o que era certo, né, divulgar o cristianismo em toda parte. E aí Paulo, que já tinha vontade de ir para a Espanha, ele vê a presença de Pedro como um momento ideal para poder viajar. E ele vai junto com Lucas, Timóteo e Dimas, e sempre conquistando por onde ele passava, né, com o seu verbo eloquente, ele ia conquistando novos corações para o Cristo, né? E nessa época, Tigelino ele já comandava a prefeitura dos pretorianos. E quando ele começou a comandar, essa situação dos cristãos, que já era ruim, piorou, né? Mas Pedro continua ali firme enquanto Paulo viaja, firme, cumprindo seu papel, pregando e cuidando dos doentes, como sempre. Todos os cristãos, né, nós jamais poderemos esquecer essa falange de abnegados que nos precedeu, né, nesses primeiros testemunhos da fé. Essa fé que nós temos hoje, ela repousa sobre o esforço, né, de vários mártires, que eram compostos de homens, mulheres, né, que hoje nos chamam a testemunhar os valores de Cristo. As pessoas, eles enfrentavam essas perseguições, essas torturas e a morte, né? Tudo isso para que a mensagem de Jesus permanecesse viva. E eles foram capazes de dar esse testemunho de amor, de perdão, essa confiança em Deus e em Jesus, mesmo diante dessas circunstâncias extremamente dolorosas. O sangue e as lágrimas. O sangue e as lágrimas foram o preço pago pelo florescimento do Evangelho, que hoje nos consola. Tertuliano de Camargo, que é um importante teólogo do cristianismo primitivo, ele tem uma frase que ficou famosa, que é o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Então, ali, enquanto várias pessoas eram mortas, né, pela fé que serviam, isso encorajava a conversão de novas pessoas, né, e fortalecia a comunidade cristã. E é nesse momento de tensão que João, enquanto ele está pregando, né, João, que era uma peça importante no cristianismo, ele está pregando, mas ele estava prestes a regressar para a Ásia. Ele vai preso, né, justamente, juntamente com outras pessoas que estavam ali com ele. E quando João vai preso, Pedro recorre a amigos, né, que ele tinha para poder tentar liberar João dessa prisão, mas ele não consegue. E junto ali, reunindo com outros cristãos, outros amigos, eles lembram, né, que Paulo, ele possuía afeiçoados eminentes, possuía amigos eminentes, né, como Popéia Sabina, Afrânio Brutus e Acácio Domínios, que poderiam auxiliar na libertação de João. Em 64, depois de Cristo, já haviam muitas prisões e os cristãos já eram submetidos ao martírio com azeite e com água fervente, e o resto das vísceras, né, eram jogadas aos peixes. Então, além de ordenar tanta crueldade, Tigelino, que era o prefeito dos pretorianos, ele se divertia ali com os amigos dele, né, vendo todo esse martírio, e ele obrigava os outros presos, os outros cristãos, a verem aquilo, né, assistirem o sacrifício causado, e causava uma tortura física e também uma tortura psicológica.
E Pedro, ele, junto com os irmãos, enviam um mensageiro para informar a Paulo sobre a prisão de João. Mas por causa da distância que seria percorrida por esse mensageiro, a dificuldade de transporte, né, e a grande hostilidade que havia contra os cristãos, eles não têm tanta esperança de que João fosse liberto, né, que Paulo chegaria a tempo de libertar João. Nessa época, Paulo ainda escrevia as epístolas e ele estava em Tortosa. E Timóteo, ele já havia ido para a Ásia, levando várias cartas e recomendações. Em maio de 64, Paulo já idoso, né, e ainda bem decidido, apesar dos conselhos que ele recebeu dos amigos, ele partiu para Ostia com o objetivo de libertar João, assim que ele ficou sabendo da prisão, porque ele também sabia da importância de João na Ásia. João, ele era um espírito livre de intolerâncias e ele possuía também uma influência benéfica em Jerusalém, no local onde a igreja ela era composta por judaicos e por gentios. Em toda a narrativa desse livro, né, nós vemos a força de vontade de trabalhar incansavelmente pela divulgação do cristianismo e a necessidade de se proteger quem trabalhava em prol desse objetivo. Nesse momento, Pedro e Paulo já viam que já ficava mais acirrada ali as prisões dos cristãos e eles já pressentiam, né, que poderia piorar. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 15 e 16, está descrita a revelação de que Paulo iria sofrer pelo nome de Jesus. E nos capítulos 20 e 21, nós vemos a mesma verdade que aparece como um anúncio profético e testemunho do próprio Paulo, que tinha consciência dessas perseguições inevitáveis. Em junho de 64, tentando a libertação de João, Paulo procura Acácio Domício e depois ele procura Popéia Sabina, que era uma inimiga declarada dos cristãos. Mas quando ela ouviu Paulo, com muita surpresa, porque ele falava de uma vida eterna e de uma concepção de divindade que a assustou e também a impressionou. E sem ocultar essa administração que Popéia teve ao conhecer Paulo, né, ao conversar com Paulo, ela promete a ele que João seria liberto em 3 dias. E isso realmente aconteceu, né? Mas alguns seguidores, né, de Cristo não aprovaram o fato de Paulo ter procurado Popéia, porque ela era uma mulher mundana, né? E só que para Paulo, Popeia, ela não era diferente de Tigelino, de Nero e de outros tantos, né, vítimas dessa mesma prostituição. Porque quase sempre a degradação moral de uma mulher, ela está ligada à prostituição do homem. Assim como só há corrupção se houverem homens e mulheres corruptíveis, né? Somente haverão roubos se existirem receptadores. Então, Popéia, ela não era uma figura de moral elevada, mas ela era quem podia auxiliá-los naquele momento. E no livro Sexo e Destino, que nós estudamos aqui nesse grupo há algum tempo, acho que 2 anos atrás, existe uma passagem onde um mentor do grupo, do livro, o Félix, ele pede a seus assessores para acharem um feito de amor e caridade que Márcia, que é um dos espíritos mais infelizes ali da narrativa, um ato de amor e caridade que ela tenha feito. Porque Félix, quando eles encontram esse ato de amor e caridade de Márcia, ele tem como justificar a assistência espiritual naquele momento ali para aquele espírito infeliz. E nessa narrativa que é trazida por André Luiz, nesse livro Sexo e Destino, nós aprendemos, né, que toda a nossa existência ela fica registrada e que um único ato de caridade ela poderá um dia, né, ser utilizada a nosso favor. Assim que João saiu da prisão, Paulo ficou preocupado e ele tinha pressentimentos e fez com que João embarcasse rapidamente, de imediato, né, para Mileto, que hoje é Turquia.
E com medo, os cristãos eles passaram a se reunir em locais mais distantes, mais abandonados. As pregações então pareciam ter ficado mais belas, os grupos pareciam estar mais reunidos, mais unidos, né, naquela fé. E é nesse cenário que no dia 16 de junho de 64 começa o grande incêndio em Roma, né? E Emmanuel, ele vai descrevendo esse livro, né, o Paulo Estevão, com tanta riqueza de detalhes, né, desde do início ali, do pomar de Abigail, né, onde Saulo se encontrava com a amada, né, Abigail, até o incêndio de Roma, tem tantos detalhes que parece que já foi feito para virar um livro, né? E esse, para virar um filme. E esse filme ele vai passando, né, na nossa cabeça enquanto a gente vai lendo, né, e vai nos emocionando e nos fazendo refletir. Esse incêndio idealizado por Nero, causou esse incêndio porque ele tinha um interesse em reformar a cidade, mas como ele não conseguia edificar essa cidade, não foi aprovado, ele teve essa grande ideia de incendiar Roma. Não era para ser um incêndio tão com grandes proporções igual aconteceu. E para que ele não fosse o culpado, nesse momento ele se refugiou em Anzio. Mas quando esse incêndio tomou grandes proporções, ele voltou ainda a tempo de ver o último dia do incêndio, né? Mas no fim ele ainda, mesmo com essa destruição descontrolada, Nero ainda ficou como herói, né? Porque ele reedificou bairros, fingiu ser generoso, amigo dos sofredores, chorou ao falar sobre os santuários perdidos e prometeu que iria punir os responsáveis por essa tragédia. O que aconteceu nessa passagem da história, né, foi um processo de obsessão coletiva. Vários espíritos ali, eles se encontravam sob a influência de um espírito infeliz ou sobre a influência de uma falange de espíritos, né? E isso pode ocorrer, né, nas cidades, em países, em instituições. Dentre essas instituições, essa influência de espíritos infelizes pode ser também dentro de uma casa espírita, né? Que é uma história narrada no livro Aconteceu na Casa Espírita. E através da inspiração de ideias, sentimentos, comportamentos nocivos, num lugar onde há um terreno fértil, aquilo ali toma uma proporção muito grande, né? E esse tipo de obsessão, ela foi descrita por Allan Kardec no livro A Gênese, no capítulo 16, nos itens 46 e 49. Ele diz que para garantir contra a obsessão, tem que se fortalecer a alma, trabalhando para melhorar a si próprio. E no item 49, Kardec fala sobre uma obsessão epidêmica, quando se lança sobre uma localidade muitos maus espíritos. Por isso é tão importante, né, nós fazermos o evangelho no lar, estarmos sempre estudando, nos sintonizando com os nossos mentores, né, e colocando em prática, igual a Cíntia falou, nosso conhecimento, né, não basta estudar, né, a gente tem que colocá-los em prática. E como exemplos de obsessões coletivas, nós podemos citar o momento da crucificação de Cristo, né, quando houve uma grande histeria na massa alimentada pelo orgulho, pelo medo de perder o poder. Também nesse momento, né, da culpabilidade dos cristãos em relação ao incêndio em Roma, as guerras religiosas, as cruzadas, as guerras mundiais, o ódio, o fanatismo político, né, que nós vemos hoje, a Cíntia estava citando aí no início, né, sobre 2026, e tantas pessoas há um tempo atrás aí, né, brigaram com família, né, com amigos, saíram de grupos de WhatsApp por causa disso, né? Os vícios sociais, como o uso de drogas ilícitas, o consumo de pornografia, tudo isso que acontece conosco, né, ainda hoje, não é uma punição, e sim um reflexo da nossa sintonia, né? Nós nos sintonizamos com esses espíritos infelizes, e aí essas coisas acontecem, né? Mas é claro que nós não estamos desamparados, né? Sempre temos exemplos de falanges do bem também.
E elas também arrastam multidões ao seu lado, né? Como é o caso de Francisco de Assis, que ele servia pobres e doentes, pregando a simplicidade, a fraternidade, a paz e o amor. Gandhi, que lutou de forma pacífica, né, pela independência da Índia. Martin Luther King, uma liderança contra o racismo. Chico Xavier, que é o apóstolo da caridade, né, promoveu a mensagem do evangelho com humildade, serviu ao próximo, e tantos outros que a gente pode citar, né, que foram o veículo para que hoje nós tivéssemos, por exemplo, essa caminhada de Paulo, né, de encontro às suas origens, né, tantos livros, tantas obras que nós temos hoje, né. E enquanto Nero ali discursava sobre o incêndio que puniria todos, a população então começou a gritar: cristãos às feras. E aí Nero troca ali um olhar com o Tigelino e tem a solução, né? Ele precisava de alguém para ser culpado e alguém gritou: cristãos às feras. Nero ele já se preocupava com o aumento dos seguidores de Cristo. E aí, com aquela deixa, ele promete castigar os culpados. Alguns nobres prudentes e honestos de Roma, eles tentam intervir na decisão de Nero, mas sem sucesso, pois os que se aproximavam, né, tentando defender os cristãos, eles também eram declarados suspeitos, né? Então eles ficavam com medo de fazer isso. E como prometido, Nero e seus aliados, eles oferecem o primeiro espetáculo em agosto de 64. E mesmo após esse espetáculo, nesse primeiro espetáculo, as perseguições elas não cessam, porque eram necessárias mais vítimas para as várias festas de inauguração que iriam ocorrer. Então, nesse momento, as igrejas eram silenciadas, os encontros entre os cristãos ficavam mais discretos, né, na alta madrugada. Vários cristãos eles se desertavam, né, ficando apenas, no livro está descrito, ficando apenas Paulo, Pedro e Lucas. E essa fuga, né, os cristãos, quando eles fugiam ali de Roma, isso também auxiliou na disseminação do cristianismo, né? Porque eles saíam dali com aquela fé em Jesus Cristo e formavam novas comunidades, né, compartilhando o evangelho onde eles iam. E nós vemos no Atos dos Apóstolos, no capítulo 8 e versículo 4, narrando que os cristãos dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. E após alguns meses desse primeiro espetáculo, haveria a reinauguração do circo. E para essa finalidade, as prisões estavam cheias. Enquanto os cristãos oravam, sofriam e esperavam, mentes de espíritos infelizes trabalhavam a todo vapor, né, para montar esses espetáculos. E enquanto isso, Paulo, emocionado, ele falava sobre a beleza de Deus nos dias mais trágicos. E nós temos a consciência disso, né? Quando a dor, a perda, as dificuldades, quando elas batem à nossa porta, né? Quando elas estão presentes, nós achamos tempo, né, no nosso dia tão corrido para a gente poder olhar para dentro, né? Parar um pouco, para a gente poder buscar um sentido maior para as nossas vidas. E é nesses dias tristes, né, que as portas de entrada das igrejas, dos templos e das casas espíritas, né, ficam cheias, né? Mas não é Deus que muda, e sim a nossa percepção, né, dele, da força que tem, né? Porque uma vela, quando ela é acesa na escuridão, ela também fica mais visível e mais preciosa. E hoje as cruzes que nós carregamos, elas não são de madeira, elas são de doença, da solidão, dos problemas familiares e das escolhas que nós tivemos no passado, né? E o passado não é o passado, outra encarnação, é o passado logo ali, né? Há 10 anos atrás, 5 anos. E nós devemos entender que o objetivo final de todos nós é a felicidade, né? É a felicidade do espírito. E que para que isso seja construído, muitas vezes a gente precisa, né, passar por esses flagelos. Logo após essa pregação de Paulo, né, que ele falava sobre a beleza de Deus, ele é preso junto com todos que estavam ali com ele, né, naquela. Eles pregavam geralmente nos cemitérios, né? E apesar da fragilidade do corpo dele, ele mantém a sua elevação moral. E aí ele explica, né, a um dos soldados ali, o chefe, que chama Volúmnio,
a diferença entre os cristãos e a guarda da corte, que uns representavam um príncipe terreno, é, cujo reinado terminava no sepulcro. E os outros, eles trabalhavam por uma causa eterna, e eles tinham a certeza de que diante do túmulo eles estariam libertos para a vida eterna. Por isso, não havia um motivo para eles temerem nem fugirem àquela prisão. E apesar da fragilidade, né, do corpo de Paulo, que muitas vezes não passava confiança, quando ele começa a falar, todos que estão ao lado dele se admiravam. E isso também acontece com Volúmio. Mas esse, né, ele precisava manter ali seu orgulho, então ele continua com uma atitude de desprezo, questionando onde estaria aquele crucificado que deixava suas vítimas abandonadas. E Paulo responde para ele que Jesus é o Salvador que ama e perdoa. E aí nós lembramos ali no início, quando Estevão também um dia falou no Sinédrio, que o Sinédrio teria 1000 meios de fazê-lo chorar, mas que ele não conhecia os poderes do Sinédrio para obrigá-lo a renunciar o amor de Jesus Cristo. E essas duas passagens, elas nos mostram que a força humana, né, a brutalidade, ela pode até causar dor e sofrimento, né, mas não podem destruir a ligação que nós temos com Cristo, porque o amor dele é indestrutível. E para os que não possuem essa força moral, né, como o Volúmio ali naquela situação, nada melhor do que partir para a força física quando acabam os argumentos. E foi o que ele fez, né, ordenando que Paulo fosse ferido. E mesmo assim, Paulo continua firme. E Volúmio, ele não acredita ali no que ele estava vendo, né, naquela força moral daquela pessoa que ele julgava ser tão frágil, né? E ele quase recua. Ele chega quase a acreditar que os cristãos eles possuíam um poder que ele ainda, na sua pobreza de espírito, não entendia. E aí eu entendi assim que Emmanuel usa que ainda não entendia, né, que Volúmio ainda não entendia, na certeza de que um dia todos nós vamos entender, né? Pois a lei de progresso que está descrita no Livro dos Espíritos, ela nos mostra que todos nós estamos avançando em ritmos diferentes, mas nós temos um único destino final, que é alcançarmos a perfeição relativa. E aí, sem mais o que fazer, Volúmio ele começa a organizar os prisioneiros em fila e os cristãos obedecem sem nenhuma rebeldia. Paulo, então, exige que as mulheres e as crianças sejam tratados de uma forma de total respeito pelos soldados, né? Porque as mulheres ali, antes de serem sacrificadas, elas passavam por todo tipo de abuso, e todos obedecem o que Paulo está falando, né? Os prisioneiros, eles chegam ao amanhecer na prisão de Mamertina. E aí eles são colocados num pátio escuro, depois são alojados em locais insalubres. E enquanto eles estavam reunidos, ao invés de eles se vitimizarem, ficarem ali com medo, eles aproveitavam esse momento para trocarem ideias e conselhos edificantes, mostrando para a gente essa fé compartilhada, né? A solidariedade entre eles, o crescimento espiritual e a esperança, né? Mesmo diante das adversidades da vida. Como nos momentos que eles entravam no circo, né? Máximo, tem os relatos nos livros que eles entravam ali cantando, né? E Paulo, ali mesmo preso, ele não descansa. Ele solicita uma audiência com o administrador da prisão, tentando se libertar os seus irmãos que estavam ali presos. E ao falar com o administrador, esse também fica impressionado com seu verbo fluente e sedutor. Ele fica sem saber o que fazer. Aí Paulo solicita a presença de amigos influentes, como o Acácio Domício. E o Domício, quando ele visita Paulo, ele explica para Paulo que o problema ali estava grave, que o prefeito dos pretorianos ele tinha uma autoridade para fazer o que ele desejasse o que ele desejasse com os cristãos ali. E naquele dia, Paulo poderia falar pessoalmente, né, se defender perante o imperador. E aí Paulo, ele vem uma lembrança, né, de uma voz profética de um mensageiro de Jesus, que ele ouviu há tempos. A voz anunciava, sem dizer os motivos e o local, que Paulo estaria diante de César e se defenderia,
e defenderia milhares de irmãos acusados injustamente. Ele esclareceria sobre os princípios do cristianismo, mesmo. E aí Paulo pensou, né, que naquele momento ali ele iria esclarecer diante de Nero os princípios do cristianismo, mesmo Acácio tendo discretamente sugerido a Paulo que ele negasse a sua fé. Mas ele faria exatamente o contrário, porque não há como negar Jesus. E se ele fosse preso novamente, ele teria a consciência edificada de ter cumprido o seu dever. E Nero, então, quando é marcada essa audiência, ele fica ansioso para conhecer aquele ex-rabino, né, cheio de amigos importantes. E quando ele vê Paulo entrar, ele fica decepcionado ao conhecer, né, quem foi descrito como um velho insignificante e vulgar. Mas aí, quando Paulo começa a falar, Nero fica admirado. Paulo, ele apela pela generosidade e pela justiça de Nero. Fala que ele é o maior príncipe do mundo. Diz que um governante como ele, né, tem um papel de ser um pai para milhares de criaturas. Paulo relembra que durante o incêndio, os cristãos que agora estavam presos trabalhavam, socorrendo muitos, enquanto outros se escondiam ou fugiam. E mesmo depois de todo esse esforço, eles foram recompensados com essa incriminação. E todo esse discurso de Paulo, ele faz todo esse discurso porque ele não sabe, né, que Nero foi quem causou, né, esse incêndio, e quando os cristãos foram acusados, ele achou um alívio. E ele lembra, né, que César será um dia cobrado pelos atos cometidos. E isso nos lembra o Evangelho de Lucas, né, no capítulo 12, versículo 48. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Paulo recorda a Nero e a todos nós que a fortuna do homem é a paz da consciência pelo dever cumprido. Por termos agido bem, de forma caridosa e leal, nós iremos nos livrar de toda e qualquer dor e culpa que nos prenda a um andar inferior da nossa casa mental. E nós já sabemos, né, que o céu e o inferno, eles estão no nosso estado de consciência, né? Nós criamos através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e ações. E nenhum dos presentes ali esperava um discurso dessa grandeza. E isso deixou alguns mais irritados e outros comovidos. E Nero sentia como se alguém tivesse falado sobre o seu futuro sinistro. E Tigelino, percebendo, né, o nervosismo, ele se oferece para matar Paulo ali mesmo. E o que não foi realizado, porque Nero ficou cauteloso ali, ele temia as consequências. Paulo conhecia muita gente influente, então ele prefere ser mais político nesse momento. Nero então liberta Paulo e solicita que o mesmo não deixe a cidade. Liberta ele da prisão, pede que ele fique ali, mas Paulo não sabia que Nero tinha um plano, que após as festividades do grande circo, ele faria com que Paulo desaparecesse, livrando-se de um problema sem se comprometer. E diante da libertação, Paulo se sente reconfortado. Ele chega a achar que Nero não era tão mal assim, que havia esperança para os cristãos. E Paulo sai da prisão, reencontra Lucas e se abriga na casa de Linho e Cláudia. E ele descobre que a maioria dos colaboradores mais íntimos já haviam desaparecido, estavam presos ou mortos e muitos haviam fugido. Mas com a ajuda de Lucas, ele continua a escrever suas epístolas. Paulo, muito emocionado após essa libertação, ele escreve a segunda epístola a Timóteo, que é considerada uma das mais íntimas e emocionantes. Mesmo sabendo sobre a vida eterna, né, enquanto nós estamos encarnados, nós estamos sujeitos às dores humanas. Mas também nós temos a consciência de que nossas provas não são superiores ao que nós podemos suportar. E ao mesmo tempo que Paulo sente e fala sobre o fim, ele solicita a capa de couro que havia deixado em Trode e que serviria como agasalho, né, para ele. Então ele tinha uma esperança de continuar pregando. E ele também solicita a presença de João Marcos. E emocionado ali naquela escrita, ele diz que apenas Lucas está com ele. E ele chora sobre os pergaminhos.
E ao escrever essa epístola, Paulo demonstra sentimentos como a solidão, a dor, o medo, a saudade, sentimentos comuns a todos nós, né, quando estamos no plano material. Mas neste momento, Paulo também sente um sopro espiritual, descrito como se fossem asas angelicais que lhe tocavam e consolavam, fazendo com que ele recobrasse o seu ânimo, né, para deixar recomendações para a vida material e os trabalhos evangélicos. E após essa carta, conta-nos Emmanuel, após essa segunda epístola a Timóteo, que Paulo mergulhou em profundas meditações e em uma interiorização espiritual, que nem Lino, nem Cláudia e Lucas foram capazes de distraí-lo. Ele era um discípulo chamado às esferas mais altas, um homem que não desejava render-se, mas que ele vê a necessidade de entrar em comunhão com Deus ali naquele momento, buscando a sua paz interior e aceitando que seu retorno ao mundo espiritual estava próximo. Na véspera das grandes festividades, Paulo é novamente preso, né, da abertura do circo máximo. E juntamente com Lina e Cláudio, que estavam ali, Paulo estava na casa deles, né? E todos são levados para o esquilino. Lucas não estava na casa e ele escapa da prisão. E aí nós poderíamos pensar, né? Que sorte a do Lucas, né? Mas não, ele ainda não havia terminado a sua missão enquanto encarnado, né? Paulo intui naquele momento que esses eram seus últimos momentos, e ele tem a certeza de que César atingiria apenas o seu corpo miserável e entrega-se a Jesus confiando na sua misericórdia e desejando estar com seus irmãos nos momentos finais. Preso, ele não sabe se é dia ou noite, ele acorda, sente fome, sede, e aí ele ora com fervor, é consolado. A porta da prisão se abre e Paulo é conduzido para fora, né, com suas mãos atadas. E aí, neste momento, ele se recorda do martírio de Jesus, se entrega a seus verdugos sem nenhum gesto de amor próprio ofendido, né? Ele não tinha mais aquele orgulho de Saulo, porque Saulo já havia morrido, né, há anos dentro daquele espírito, e com ele todo esse orgulho. Paulo caminha serenamente para o sacrifício, sabendo que os seus irmãos também foram sacrificados no circo, né? Eles contam para ele que é, na noite anterior todos haviam sido sacrificados ali, e que a ordem de partira de Tigelino, né? E Paulo tem a certeza de que ele adentraria na vida eterna, e isso deixa lúcido. Mas no íntimo ele se conectava a Jesus, porque ele tinha ciência das suas necessidades materiais, né? Naquele momento ele estava encarnado, né? Na hora da execução, o encarregado de tal ato, ele confessa trêmulo que se lamentava por ter sido ele o designado para fazer aquela tarefa, né? E Paulo afirma para esse soldado que ele deveria lamentar-se por si mesmo, porque ele, Paulo, estava indo de encontro ao Senhor da paz. E aquele executor, após cumprir aquela ordem, ele voltaria a conviver com os mandantes daquele crime. Na descrição da morte e desencarne de Paulo, Emmanuel relata que houveram as últimas contrações da agonia e as derradeiras repercussões físicas, né? E logo o alívio. E no livro Há 2000 anos, há o relato do martírio de Lívia ali no Circo Máximo, e Emmanuel conta que Lívia não sentiu qualquer comoção violenta e rude, né? Paulo sentiu um pouco, Lívia não sentiu nada. E na questão 164 do Livro dos Espíritos, nos informa que essa perturbação que se segue à separação da alma e do corpo não é igual e nem tem a mesma duração para todos os espíritos, porque ela depende, né, da elevação de cada um de nós. No livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, existe a narração de um caso de um espírito que ficou preso ao corpo por uma longa data e até desconhecia a sua própria morte. No caso de Paulo, ele sentiu levemente, mas logo teve esse alívio reparador, e mãos carinhosas aliviaram suas terríveis impressões e o transportou para outro local, poupando Paulo de ver ali o seu corpo, né? E ao nos prepararmos para esse momento de retorno ao mundo espiritual, além da nossa elevação moral, nós também podemos eleger um local seguro para irmos até lá mentalmente,
uma melodia que nos traga conforto, uma prece que acalme nossa mente e nosso coração. Porque dessa forma nós podemos nos conectar, né, nesse momento com os nossos amigos espirituais, que com certeza eles estarão ali para nos auxiliar. E Paulo orou, sentiu-se acolhido, ele reuniu forças e suplicou a Jesus um esclarecimento. Ele estava novamente cego. E ele lembrou de Damasco, a luz gloriosa do Mestre, a cegueira, Ananias, e ele chorou sem desespero. Ele levantou-se com muito esforço, mas logo a energia voltou. A certeza de Saulo, Paulo, e refletiu que o homem precisa servir a Deus, ainda que tateando em densas trevas. Então, ele, de novo, o cego, né? E sem saber ali que ele tinha desencarnado, ele continuaria trabalhando em prol do cristianismo. E então ele ouviu passos, lembrou-se da visita, quando ele esteve em Damasco, e notou a aproximação de alguém. E aí ele viu, né, ouviu a mesma fala ali de Damasco, o irmão Paulo. Novamente, o amigo lhe chamava, né? Ele caiu de joelhos, novamente Ananias o chamava, né? E aí ele caiu de joelhos aos prantos e ouviu de Ananias: um dia, enviado por Jesus, eu restituí sua visão, a visão espiritual para um homem que se achava endurecido, para que pudesse conhecer o caminho áspero dos seguidores de Cristo. E agora abro novamente teus olhos para que contemple a vida eterna e reconheça as maravilhas de Deus, que Deus reserva aos seus cooperadores. Paulo, ele estava rejuvenescido e feliz, e ele recebe um beijo de Gamaliel. Amigos e companheiros começam a chegar ao som de uma melodia de vozes intraduzíveis, e Paulo diz que o seu primeiro desejo era ir até Jerusalém para orar e agradecer a Jesus. E ele faz isso, ele volita até ali, né, e vai recordando sua missão, seu sofrimento, suas viagens, suas perseguições. Ele passa por vários locais e ao anoitecer ele chega em Jerusalém, no local onde Jesus foi crucificado. E Paulo se ajoelha ali, exprimindo toda a sua gratidão ao Mestre Divino. Durante a sua prece, aproximam-se 3 vultos iluminados. Jesus ao centro, Estevão à direita e Abigail do lado do coração. Abigail toma-lhe as mãos e Estevão o abraçam com grande intensidade. Paulo, ele quer naquele momento se entregar-lhe aos braços dos irmãos, beijar-lhes, mas ele olha para Jesus como uma criança dócil que necessita da aprovação dos seus atos, né? E aí é quando Jesus lhe diz: sim, Saulo, sê feliz. Vem agora meus braços, pois é da vontade do meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre em meu reino. E juntos eles seguem o Cristo indo de encontro às esferas da verdade e da luz. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 11, nós lemos que Deus fazia maravilhas extraordinárias pelas mãos de Paulo. E o Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas sim que Deus operava suas maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. E o Pai fará sempre o mesmo. Ele utiliza todos os seus filhos que lhes apresentem as mãos limpas, né? Ter as mãos limpas não é fácil, né? Exige paciência, determinação, renúncia. E aí Paulo abraçou tudo isso. Sem Paulo, o cristianismo ele seria uma corrente, um braço dentro do judaísmo. E que possamos, né, renovar nossos sentimentos e nossas atitudes através dessas leituras, dos nossos estudos, e aí fazermos a nossa viagem para dentro do nosso coração. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar.
nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco um portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado amava. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Com os olhos fechados, vamos imaginar a imagem de Jesus olhando para nós, com um sorriso leve, com os braços abertos. Ao lado dele, a nossa querida Mãe Santíssima, também feliz com tanto empenho, com tanta honestidade consigo mesmos. E que possamos sempre nos lembrar, quando nós estendemos a mão a uma pessoa, quando falamos algo dócil a outra pessoa, quando alimentamos, quando matamos a sede de outra pessoa, ali estamos em representação a Jesus e a Deus, nosso Pai. Então, este momento não é um momento diferente. Estamos buscando uma evolução pessoal e coletiva. E isso é lindo. Que nós possamos, no recesso, lembrarmos-nos dos momentos de aprendizado, do rostinho de cada um, que Jesus possa amparar os nossos caminhos daqui até o retorno. Lembrando que nós temos os estudos complementares nesse recesso. Então, queridos irmãos, que a cada um de nós possa ser dada a oportunidade de elevar os olhos aos céus e agradecer pelo dom da vida. Agradecemos, queridos irmãos, por essa oportunidade única. Obrigado, querido Pai, e que assim seja.